Querido Deus e Pai amado, eis aqui, Senhor, a tua filha, a tua serva, que vem nesse momento no teu altar trazer a tua palavra, que ela venha, meu Deus, nos ensinar, que a tua palavra venha, meu Deus, nos confrontar, que a tua palavra nos confronta, nos ensina para o bem de todos aqueles que escutam a tua palavra. Então, usa ela agora, meu Deus, para a honra do teu nome. Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Amados, tudo que eu vou pregar já foi mencionado aqui, tanto com a irmã Vera quanto com o pastor Cristian, né? Então é uma confirmação de Deus. E também essa palavra é para líderes, é para gente maduras na fé, né? Por isso, os novinhos não vem ninguém hoje. Eu até acredito que eles possam ter para a festa. Não é verdade? Nem o pessoal do louvor não veio. O pessoal da Bíblia, né? Então, se Deus deu essa palavra tão forte, é muito forte. É porque Ele quer falar com aqueles que vieram, né? A minha oração foi essa: Senhor, essa palavra é muito dura. Mas o Senhor vai levar quem precisa ouvir essa palavra. Primeiramente ela falou comigo, amém? Mas antes de nós ministrarmos, para não perder o Lucas vai colocar no louvor, você pode ficar sentado, fechar seus olhos e pedir para que o Espírito Santo de Deus venha falar com você nessa noite, amém?
Ela veio de um congresso. É congresso ou era um congresso que a gente foi, né? A pastora Alice tinha comprado e ela não pôde ir. E ela deu para mim e para o Christian. E eu quero dizer para vocês que eu nunca tinha visto nada igual com os meus olhos. 30 e poucos anos de conversão, 18 anos de pastorado, pregando e ministrando. Eu nunca vi milagres, eu nunca vi tanto poder de Deus num lugar. E nós fomos ministrados de uma forma que eu nunca tinha. A gente lê a Bíblia, mas a gente nunca. Sabe aquele dia que o Espírito Santo vem e ele diz, ele abre a tua mente para aquilo que você leu a vida inteira, que você viveu a vida inteira, e você vê que está tudo errado. Foi tremendo. E depois, chegando em casa, na outra semana, fui ver. Eu quero saber de onde veio esse homem, o que acontece com ele, por quê. E eu vi um culto, né? E lá ele fez essa pregação que eu vou pregar nessa noite. É lógico que, né, eu acrescentei coisas e tirei coisas, né? Porque cada um faz aquilo que Deus revela, não é verdade? E olha, amados, e é tudo dentro do que eles falaram: humildade, orgulho, coração quebrantado. Então, eu queria que vocês, amados, prestassem muita atenção nessa ministração, porque ela vai abrir os nossos olhos para o que Deus espera de nós. Porque às vezes nós se achamos, às vezes nós achamos que também nós não somos nada. Mas, dentro da nossa humildade, a gente precisa entender que Jesus, ele fez muitos milagres, ele pregou para a multidão, mas ele disse que nós, a nova aliança, aqueles que entrassem no reino que ele pregou, nós faríamos milagres maiores ainda. Porque esse poder está em nós. Mas não é nada de nós sobre nós, é tudo sobre ele, é ele que faz o milagre. E muitas vezes a gente se acha, né, amados? Mas abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do 1 ao 4. Essa não é ainda a ministração, mas é um contexto que eu vou colocar antes. Atos do quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do 1 ao 4. Dormiu, o colchãozinho está ali. Eu quero, né? Todo mundo, ninguém conhece eles, né? Eles eram, né, da Igreja do Cristo em Nova Trento, né? Então, sejam bem-vindos, né? Eles estavam no jantar de casais. Sejam bem-vindos. Todo mundo achou, né? Amém. Colocasse, não? Atos dos Apóstolos, livro de Atos, capítulo 3, do 1 ao 4. A minha Bíblia diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Tem uma versão
versão, a versão da linguagem de hoje diz: olha para mim. Amados, olha só, para fazer uma introdução àquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou estar ministrando sobre religiosidade. Esse homem, ele era colocado diante do templo, mas a religião não curava esse homem. Quanto tempo esse homem não ia na frente do templo e nunca ninguém chamou, né? Como a Bela falou ali, para dizer: entra aqui, que Deus pode te curar. A religião, ela vai dizer: olha para Deus. Mas Pedro, ele disse: olha para nós, que nós carregamos o sobrenatural de Deus, a unção do Senhor. E eu dei o título dessa ministração, que foi a mesma que ele deu na ministração dele: como ativar o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Então você vai ficar pensando assim: meu Deus, por que eu não descobri isso antes? Deus, ele precisa mais levantar gente, líderes, que digam: olha para mim. A religião, ela não nega o poder de Deus, mas ela nega o poder de Deus no homem. A religião. Os religiosos, eles odeiam aquilo que nós carregamos. E eles mataram Jesus por inveja. A religião, ela tem pavor de reconhecer que Deus está com o homem. Você já vai entender. Ela odeia quando você diz, ou nós dissemos, né? Deus que está lá em cima, está aqui agora. E Ele está. E eu estou para demonstrar esse poder. Ele está aqui. Ele está em nós. Por isso Ele está aqui. A religião, ela odeia aquilo que ele não consegue produzir. Vocês sabem por que mataram Jesus? Porque Jesus, ele dizia que ele era filho. Os religiosos nunca disseram que eram filhos. E sabe por que a religião, ela nos odeia mais? Porque ela olha para você e para mim e ela diz que Deus é o Deus. Eu oro. Ele é o Deus do ouro e da prata. A religião fala isso. Mas para ele, amados, não funciona. Mas na sua vida não funciona. Por quê? Os religiosos agora, eles estão falando muito aí na TV sobre dízimo, sobre oferta. E os religiosos, eles não querem dar. Eles não querem dar. Então, para eles não funciona, porque nós que conhecemos essa palavra, como a pastora Alice sempre tem ministrado aqui sobre oferta e sobre dízimo, nós sabemos que o nosso Deus, ele é o Deus do ouro e da prata, e ele tem nos dado tudo que precisamos. E esse ouro e essa prata não é só dinheiro, não é só riqueza. Esse ouro e essa prata é nós não termos falta de nada, é nós termos a paz dentro de nós temos a alegria de servir a esse Deus. Amém?
nem vê que Jesus cura, mas na vida dele nada acontece. Mas por quê? Que lá tem milagre. Ele diz, quantos religiosos que dizem isso, e hoje nós temos religiosos dentro da igreja. Mas por que lá tem milagre, tem cura, tem unção, tem ouro, tem prata? Mas por que lá o cego enxerga, tem crescimento, o paralítico anda? E eu que estou aqui 20 anos na igreja, estudando teologia, não acontece nada? Ele morre de ódio, de inveja. Daí, amados, é que começa o problema. Ele tem que achar alguma coisa para nos criticar. Amém. Eu quero que você preste bem atenção na crítica do religioso. E depois, no final, você vai entender do que eu estou falando sobre essa religiosidade. Ele não vê milagre, mas ele vê a barba do homem que está ministrando, que é barbudo. Ele critica. Ele vê a parede preta, né? Mas eu quero outro microfone, se ele puder botar pilha. Eu tenho pilha nova aqui, se faltou aí. Ele vê que a pessoa não está usando gravata. Ele vê, ele diz, eu não sou dessa denominação. Ele tenta descredibilizar tudo, porque o teu Deus é real, o nosso Deus, amados, é real, mas o dele só é real lá no céu. E hoje, amados, nós precisamos de líderes que digam, olhem para mim. Por quê, amados? Tem pastor hoje que já não ora mais, que já não jejua mais, que já não tem mais intimidade com o Senhor. Agora já tem até pregações feitas. Hoje eles estavam comentando lá em casa. Clica no Chat GPT. Como? Chat GPT. É isso aí. Clica lá e vem a pregação para você pregar, amados. Eu não creio nisso. Eu fico uma semana toda olhando, vendo, falando com Deus, perguntando o que eu posso falar daquilo ali. Aquilo. Se não, eu fico um dia todo, sábado e domingo, eu não faço nada. Eu fico só perguntando o que Deus quer que eu ministre. E hoje em dia tem tudo isso, né? Deve ser bom, mas para mim não me satisfaz. E aí, o Deus dele é real, mas está no céu. E nós precisamos desses líderes, né? Que digam, olhem para mim, porque Pedro, ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Você não pode dar o que você não tem. E se você quer receber o sobrenatural de Deus, você precisa buscar esse sobrenatural de Deus. E eu vou falar algumas coisas aqui que eu anotei, que eu peguei lá com esse pastor, esse apóstolo, que eu achei muito interessante e eu anotei. Você nunca vai ter algo que você critica. Se você critica os sábios, você nunca será sábio. Se você critica uma igreja grande, a sua igreja sempre vai ser pequena. Se você critica os grandes empresários, você nunca vai ser um grande empresário.
A nossa boca, amados, tem muito poder. Se você critica a grandeza, você sempre vai ser pequeno. Se você critica o poder de Deus, você nunca vai viver o poder de Deus. Se você critica a prosperidade, você vai sempre ser pobre. Por quê? Muita gente critica as igrejas porque pregam prosperidade. Sim, amados. Deus tem essa prosperidade para nós. E esse pastor que ministra lá nesse congresso, o congresso é de lá, ele era espanhol. Ele teve 16 anos junto com o Benelli, com aqueles famosos que eu nem sei dizer o nome. Ele aprendeu tudo com essas pessoas sobre o poder de Deus. E quando ele estava, Deus mandou ele para Santa Catarina, para o Brasil, e mandou, ele foi parar em Santa Catarina, aí eu não me lembro mais o porquê que ele foi parar em Balneário de Camboriú, acho que foi tudo, Deus falou, né, para ele ir para Balneário de Camboriú, porque vocês sabem que o Brasil tem promessa que o avivamento vai começar pelo Brasil. É ou não é, acredito? A promessa é que o avivamento começa pelo Brasil. E tem que começar por uma pessoa, amém? Ele começa por nós. E ele veio, né? E esse homem, ele é muito rico. Ele não é rico do ministério, ele é rico ele mesmo, ele já era rico. E é tão interessante os milagres, o que ele prega sobre dízimos e oferta, e ele ainda prega sobre primícia, é tão interessante os milagres que acontecem. As pessoas queriam ir para o congresso e diziam, pastor, eu não. Ele orava, no outro dia, alguém que devia para aquela pessoa, ele profetizava, botava na conta. Teve um testemunho que, né, o cara depositou, devia uma conta e não queria pagar, e fazia tempo isso, e ele orou, e no outro dia ele estava lá no congresso, ele mostrou o papel para o pastor, que o dinheiro já estava na conta dele, R$3.000, e ele ia pagar o resto em pagamentos, mas depositou o valor que era para ele vir no congresso, então, porque tinha as despesas, né? Então, amados, o nosso Deus, ele nos dá essa prosperidade, né? A Bíblia fala de todos os líderes, os reis que eram prósperos, né? E não tem nada a ver com pobreza, mas o religioso, ele acha que ele tem que ser pobre. Aí eu pergunto para vocês, quem quer seguir um líder pobre? Ninguém quer. Você nunca vai ter poder. Você nunca vai ter aquilo que você critica. Você só vai poder receber aquilo que você admira. E Deus, amados, está fazendo algo novo na terra. Hoje. E como que eu vou viver esse algo novo? Agora eu quero que você abra a Bíblia na mensagem de hoje, que é Lucas 11, deixa eu ver. Lucas 5. Nós vamos ler o 37 até o 38. 2 versículos só. Lucas 5, 37. Que diz assim. Agora que eu vou começar a ministração, mas não se espante porque vai ser rápido. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres,
e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Amém? E eu perguntei para o meu marido, eu não sabia que ele disse que os odres hoje em dia é feito de madeira, é? Nova Trento deve saber, é de madeira, né? Mas antigamente era de couro. Couro de cabra. Hã? Couro de cabra. Couro de cabra, é isso aí. E aí já, né? Mas eu não vou me ater no que é isso, porque... E aqui eu vou falar de algumas coisas. E você pode perguntar, e o que é o vinho novo? É a revelação que eu tive, que foi muito... Meu Deus. O vinho novo é o mover fresco do Espírito Santo. Vinho novo é a manifestação atual, fresca e progressiva do Espírito Santo. Não é emoção, é presença real hoje. É o mover fresco do Espírito Santo, amados. Ou seja, Deus tem um vinho novo para nós, amém? Que está sendo derramado sobre a terra, sobre esse tempo. E eu faço uma pergunta. Quem quer esse vinho novo na sua vida? Amém. Eu creio que todo mundo quer, né? Segundo, tem 3 coisas. O que é o vinho novo? É a revelação e uma unção nova para esse tempo. Já tinha falado aqui também. Terceiro, o vinho novo é a expansão do reino de Deus com demonstração do poder. É o que aconteceu naquele congresso. Uma demonstração do que Deus pode fazer através de nós, aquilo que ele mencionou lá quando ele veio pregar, antes da morte dele. Ele veio trazer o reino. Amém? O que era essa demonstração? Essas 3 coisas? Eu sei que se eu mandar levantar a mão, todo mundo quer, né? Você quer essas 3 coisas? Então, amados, se prepare. Porque Jesus trouxe esse vinho novo. E quando esse vinho novo chegou, ele disse, essa palavra que Jesus falou, eu não posso colocar vinho novo em odres velhos. Eu preciso de odres novos. E Jesus, quando ele estava pregando, amados, ele não fez questão de convencer aqueles religiosos. Por quê, amados? Nós não convencemos ninguém. É o nosso testemunho. É o nosso brilho que tem que mostrar que Jesus está conosco, né? Hoje a gente tem a infeliz sorte de saber que muitos pastores estão devendo, não pagam as pessoas. A gente tem a tristeza de saber que existe muita coisa através da religiosidade. Pessoas que se dizem que são crentes, mas não são religiosos. E o que é então, né? O que é então um vinho novo em odres velhos? Nós precisamos de odres novos. Se você quer o poder de Deus, eu vou falar do que eu aprendi com esse homem.
Como ativar o poder de Deus na sua e na minha vida? Número 1, você não pode ser odre velho. O que é ser um odre velho? Odre velho é uma estrutura mental antiga, religiosa e resistente a mudanças. E se você é resistente à mudança, se você tem religiosidade dentro de você, se você tem uma mentalidade antiga, aí você vai se questionar agora. Se você é um odre velho. Você não vai poder conter algo novo com a sua mentalidade velha. Porque o odre vai se romper. O odre velho ele vai se romper. O vinho novo ele exige renovação da mente. Romanos 12:2 fala. Vocês estão cansados de saber, né? Se nós quisermos transformar nossa mente para nós vivermos a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, eu preciso me transformar pela renovação da mente. Ou seja, se você não se renovar por dentro, não romper com tudo aquilo que é velho, o que vai acontecer? Você não vai poder receber o vinho novo que Deus tem para nós nesse tempo. E o odre velho, o que ele significa, o odre velho? Significa a estrutura mental antiga, religiosa e resistente à mudança. Porque quando o vinho novo vem, ele não pode entrar numa estrutura velha. Ele precisa de uma estrutura nova. Jesus, quando ele veio e chamou os 12 discípulos, olha só, ele não chamou nem um pastor velho, amém? Quem está assistindo aquela série de Saulo? Coisa mais linda. Olha assim, a gente vendo assim, a gente vê o que eles sofreram. Vocês estão vendo? Meu Deus, isso aqui é um exemplo, essa administração é um exemplo do que eles fazem, do que os religiosos faziam com os discípulos do Senhor, né? Ele só chamou, gente, o que ele chamou Jesus? Ele chamou uma meninada nova. Pessoas que não tinham nenhuma estrutura, nenhuma. Não tinham feito seminário bíblico. Por isso que João Batista, ele não conseguiu entrar. Porque ele era da velha aliança. Ele batizou Jesus, mas ele não seguiu Jesus, amados. Por isso Jesus não fez dele um discípulo. Porque ele era odre velho. E a Bíblia prova isso. Aqueles religiosos daquela época, eles viam que os apóstolos faziam milagre junto com Jesus. Eles viam os milagres, né? O Saulo ali, que é Paulo agora, né? Mostra bem certinho, né? Ele fazia os milagres e mesmo assim eles tinham que correr da cidade. Por quê? Isso era pura inveja. E hoje isso acontece ainda dentro da igreja. Tem muita gente que ele não quer, ele vê, mas ele não quer dar um gostinho por causa do ciúme e da inveja. Ele quer para ele quer que ele tenha, né? Então Jesus chamou esses aí. E Mateus 11:11 fala assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque ele não entrou, ele morreu antes do reino. Ele não entrou. E ele ainda tem uma passagem que eu não sei onde está na Bíblia, por isso eu
não tive tempo de ir, porque daí hoje foi muito... que fala sobre... Ele estava preso, Christian sabe, ele estava preso e ele duvidou do poder de Deus depois dele ter visto. Ele duvidou, ainda mandou alguém lá saber se era Jesus. João Batista pediu para os discípulos dele lá Isso. perguntar se Jesus era mesmo o Cristo que ele estava É falando. verdade. Agora você vê como que pode? E se você é nascido de novo, é maior que João Batista. João Batista morreu antes que Jesus ressuscitasse. Ele não nasceu de novo. Ele não recebeu o Espírito Santo. Jesus nunca soprou o Espírito sobre ele. Ele era odre velho. Amados, nós precisamos renovar nossa mente. Eu preciso transformar a minha mente todos os dias. Se você quiser viver o sobrenatural, você precisa de 3 coisas. Aí vai entrar a ministração da Vera. Olha só, Vera, viu? Você falou, o pastor Cristian falou tudo do que eu vou ministrar. Se você quiser viver o sobrenatural, você precisa de 3 coisas. Preste atenção. Primeira, um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e moldável. Coloque, e eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração e diga, e repita comigo. Vamos fazer como um ato profético? Coloque a mão no seu coração e diga: Deus me dá um coração quebrantado e moldável, porque essa noite eu quero esse coração para que eu venha entender essa ministração. Amém? Segundo, um espírito de expectativa e fome. Fome, amados, fome da palavra, fome da presença, fome de Deus. Nós precisamos ter essa fome. Como que nós que trabalhamos com encontro, né? Lá atrás, quando nós fizemos o primeiro encontro com Deus, meu Deus, a gente tinha uma fome. Olha, eu me lembro quantas pessoas que eu orei por milagres. Um dia lá em casa, eu orei pelo pé da minha cunhada que estava... Ela tinha entortado ele estava inchado e ela não podia caminhar, ela estava mal, e numa célula, eu orei pelo pé dela e Jesus curou na hora. Ela deu um grito e o pé veio para o lugar. Quantos endemoniados o Senhor mandava para minha célula lá em São João, até uma que comia cabelo, e o Senhor me deu sonho, antes dela vir, que ele ia mandar, e eu estava deitada, e o diabo vinha, e passava assim, um vuft, por cima de mim, vuft. E lá no outro lado, na janela do meu quarto, caiu uma pessoa, só que eu não conhecia ela, era uma pessoa que ia vir me manifestar, só que ele não conseguia tocar em mim, porque ele não pode mais tocar em nós. Se você não der brecha, ele não pode tocar em você. E naquela noite ela foi liberta, tá? Ela passou a não comer mais cabelo. Hoje eu não sei, porque depois ela se mudou. Até hoje, ela ficou um tempo indo, até hoje eu não sei mais onde ela mora. Ela foi embora de São João, mas ela foi liberta aquela noite. Então, quantos milagres que esses discípulos, eles olhavam, eles viam e eles não criam. E nós também, amados, nós fazíamos. Quantos milagres o Senhor nos usou? É Ele que cura, não é nós, mas é através de nós, porque o poder está conosco, porque Ele está em nós, amém? Terceiro, vida de santidade e separação.
Todo mundo conhece, né? Que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus não se move em odre sujo. Agora eu vou falar para vocês de 3 obstáculos ao vinho novo. Primeiro, apego ao passado. Tem gente que acha que o melhor já passou. Muitos de nós poderíamos dizer isso, porque nós vivemos coisas lá atrás que nós não estamos vivendo mais. Mas quem é a culpa é nossa. Por isso que eu digo que eu saí de lá, eu fiquei apavorada, porque olha, Deus falou muito comigo a esse respeito. Tem gente que acha que o melhor já passou. E ele citou um exemplo que eu achei muito interessante do para-brisa e do retrovisor. O para-brisa, ele é enorme, né? Ele está na nossa frente. E você olha, você consegue ver tudo, lá na frente tudo, né? O futuro, sei lá. Mas o retrovisor não, né? O retrovisor você só vê um pedacinho, né? Olha para trás. Ah? O retrovisor você vê atrás, para trás. É, ele vê para trás e ainda só um pedacinho. E quando o nosso futuro é menor do que o nosso passado, você não vai viver o novo que Jesus tem para você. Quando você projeta o seu futuro menor, você fica pensando lá atrás, você não vai viver o novo que o Senhor tem. Segundo obstáculo, tradições humanas que anulam a palavra de Deus. Eu aprendi assim. E aí vai falar também do que a Vera falou, sobre humildade. Marcos 7. O orgulho de dizer, olha o que aqueles religiosos falavam. O orgulho de dizer, muita gente na igreja hoje é assim, eu estou 20, 30, 40 anos. Aprendi assim. Não vai ser essa pastora aí, Mena, ou não vai ser o pastor Christian, ou não vai ser o líder, ou a pastora Alice, os líderes, né? Que vão tentar mudar a minha cabeça. O religioso, ele fala isso. Ninguém vai tentar me mudar. O exemplo de Paulo, que ele foi colocado, quem ungiu ele foi o próprio Jesus, né? E eles não aceitaram isso. Os religiosos não aceitaram ele. Por quê? Porque até mesmo dentro da igreja não aceitaram, porque ele foi pregar para os gentios. E aí, quem está assistindo sabe a discussão que teve sobre a circuncisão, né? E Paulo teve que sair correndo. Aí tem a briga, brigou com o Barnabé, e tudo isso a gente está vendo na tela. Gente, eu fico impressionada. E por que a gente nunca se deu conta disso? Dessa religiosidade que ainda existe. E que muitas vezes nós fizemos parte de muitas coisas. E a gente não está vendo o que Jesus está fazendo e o que Jesus pode fazer através de nós. Terceiro obstáculo, medo do novo. Medo do desconhecido, porque, amado, o novo sempre vai confrontar o velho, que há em mim e que há em você. O medo do novo, ficar onde estamos, amado, é muito cômodo eu ficar na minha mesmice, vir para o culto uma vez por semana, às vezes. Tem aqueles que faltam, né? Tem aqueles que nem vêm toda semana. É muito cômodo para mim
ser, né? É cômodo eu ficar no velho. E essa me pegou, porque Deus, Ele me pegou. E a pessoa que resiste à mudança, ela perde esse mover de Deus. E infelizmente, amados, nós temos muita gente na igreja que ainda continua com essa cegueira. Em Romanos 11:8 e Isaías 29:10 vai falar a mesma coisa, da surdez espiritual e da cegueira acordada fisicamente, dormindo espiritualmente. E esse espírito de profundo sono, isso é muito triste. Foi Deus que colocou em muita gente. Amados, pessoas, hoje nós temos exemplos que vêm para a igreja, já vem antes, já chega na metade do louvor, porque acha que não tem problema, né? Não é o caso de vocês que chegaram cedo hoje, né? Tem pessoas que não dormem a semana inteira, eles não dormem, mas quando eles chegam na igreja, eles dormem. E nós tivemos um exemplo assim, já não está mais com a gente, mas ele dormia na ministração. Ele dormia. E é interessante, né? Porque é difícil ele receber o novo, né? E por que Deus colocou esse espírito de sono? Muitos anos dentro da igreja, mas seco por dentro. Está dentro da igreja, mas seco por dentro. Não absorve nada. Ele é indiferente à presença de Deus. Está dentro, é indiferente ao mover do Espírito Santo. Eu botei ele porque ela, estou acostumada, porque nós somos mais mulheres do que homens, né? Os homens são mais devagar, né? As mulheres são mais corajosas. E agora eu tenho visto muitas mulheres, né, seguiram Jesus e eram mais guerreiras do que os homens. E por que Deus colocou esse espírito, né? Porque eles não estão sentindo mais nada dentro da igreja. Acontece um milagre, mas eles estão entorpecidos e não vê nada acontecendo. A pessoa que está morta dentro da igreja, que não está participando mais, ela não vê o milagre acontecer. E para ela só foi mais um culto, um cumprimento da religião evangélica. Ela não sente nada, nada mudou na vida dela. E foi Deus, amados. Isso é que é o duro saber. Eu fiquei apavorada. Isso foi ele que ministrou. E é Deus que coloca esse espírito de sono na pessoa. No meio do louvor, eu acho interessante, né? Até ontem lá em Tijucas eu disse para o meu marido: levanta as mãos aí, porque agora no meio do louvor está sempre de braço cruzado, não levanta a mão, não bate palma, não tem prazer na presença. É como se fosse uma pessoa morta, ele não sente nada, né? Tem aquele, né, que, como eu já falei, que já chega no meio do louvor, porque acha que não tem problema, é indiferente à presença, ausência de fome pela palavra, rejeição à correção espiritual, rejeita qualquer tipo de correção, rejeita quando fala de santidade, sonolência física, né, que eu já falei, sente sono. Ele não sente sono durante o dia, mas chega na igreja ele sente, esse já saiu.
E como vocês sabem, né? Nós passamos por umas perdas muito grandes aqui, né? Amém, glória a Deus. Já fundaram outra igreja. Uns foram para um lado, outros foram para o outro. Mas como a Vera falou, eles disputavam o microfone, eles queriam estar na frente, né? E tudo que eu aprendi nesse congresso não tem nada a ver com isso. Falta de discernimento profético. Ela não sabe para onde vai, está totalmente perdida. Os anos passam e ela vê todo mundo avançando, mas ela fica como uma pedra na igreja, dentro da igreja. Falta de reação diante do pecado. Mas isso aqui é muito forte. A pessoa, ela fica. Então, falta de reação diante do pecado, a mesma reação que ela tem com a presença de Deus, ela tem com o pecado. Não causa mais mal-estar, porque se você está na presença de Deus, no mover do Senhor, se você peca, imediatamente o Espírito Santo já fala para você, não é verdade? E o que a gente faz? Primeira coisa, se arrepender e pedir perdão. E vai, não peques mais. Mas tem pessoas que já estão tão calejadas, ela não tem mais reação na presença. Resistência ao moveres novos do Espírito Santo. E eu quero perguntar para você se você está se identificando com essas coisas em você, você é uma pedra seca também. E se você identificou todos esses problemas, você pode ter esse espírito de sono em você. E eu sinto muito, amados. Ele não veio do inferno. Ele veio da parte de Deus. E eu vou mostrar para vocês por que Deus faz isso. Né? Por que Deus colocaria isso em alguém? Não faz sentido. Eu queria crer que Ele quisesse que todo mundo visse a glória de Deus. Mas Ele está dizendo que não. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque aquelas pessoas lá de trás, e essas pessoas de hoje que estão dentro da igreja morta, elas irritam muito ao Senhor. Que Ele falou, eu vou trazer algo novo, mas vocês me irritam tanto que eu não vou deixar vocês viverem o novo. Amados, essas pessoas podem até ir para o céu, mas elas não vão viver o que o Senhor tem para nós agora já. E o que o Senhor tem para nós agora? O Senhor tem uma vida abundante. O Senhor tem uma vida de milagres. O Senhor, Ele cura hoje. O Senhor, Ele te dá a prosperidade que você precisa. O Senhor, Ele te dá porque está em nós. Pelo cumprimento, né? Então, a gente tem que... E o que pode irritar a Deus? A desobediência persistente. E ele dá um exemplo que é igual a um calo. Você vai furando, ele fala da agulha. Vai furando no mesmo lugar. Ele vai amortecendo. No começo ele começa a doer, né? Depois, vai passando o tempo, se torna um calo. E a pessoa já não sente mais. E é assim que Deus, que tem pessoas hoje na igreja, elas estão amortecidas, elas já estão mortas espiritualmente. O orgulho espiritual, aquilo que a Vera falou,
Quando você é orgulhoso, o que é o orgulho espiritual? Aquilo que a Vera falou, é aquele homem que diz assim, ó. Eu até ilustrei aqui aquele publicano. O que é o orgulho espiritual? É aquele homem que diz assim, aquele pecador, lembra que estava lá atrás, glória a Deus que não sou eu, que eu não sou como ele, lá em Lucas 18, de 9 a 14, ele falava, todo mundo conhece, né? Ah, porque eu dou o dízimo, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não sou igual aquele que está lá atrás, aquele como é que é o nome? Publicano. Aquele publicano que está lá atrás. E como a Vera citou ali, né? O que eles falam? Eu tenho 25 anos de crente na presença de Deus, orgulho espiritual. Você fala dos cargos, né? Tu falasse ali. Você faz dos títulos, você fala dos títulos que você tem. Mas eles falam tudo do que passou. Dos títulos, daquilo que eles sabem, da teologia, dos cursos, eles falam de tudo. Só que não produz vida de Deus nenhuma na sua vida, porque eles não são abençoados, eles não abençoam ninguém, ninguém está sendo curado através deles, não está salvando ninguém, ninguém está sendo batizado no Espírito Santo através deles, nada acontece. É por orgulho, enquanto que a gente precisa dessa humildade, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos esse coração humilde. A gente sabe que Deus nos escolheu para cumprir isso. A gente sabe que Deus nos deu esse poder, mas não é nós, é Ele em nós. E por isso, nós precisamos, amados, acordar e começar a buscar esse novo do Senhor. A começar em nós. Vamos começar a viver aqui na terra já, porque Deus tem isso para nós. Deus tem esse mover aqui para a gente. E o que eu vi lá, muito interessante que eu achei, pessoas, isso eu vi, estava lá no telão, as pessoas foram curadas e na mesma hora, depois, eles iam do momento do outro, né? Eles foram curados de tarde ou de manhã, eles iam lá no médico e eles pegavam um raio-x, já iam lá mesmo, lá em Goiânia mesmo, pessoas de fora, pessoas dali. E aqueles pinos, e o mais interessante que eu achei, o moço, ele tinha platina, igual o Marcelo tem lá de Tijucas, aqui, de um acidente. E ele não podia mexer o braço e aquilo doía. E a oração dele, na hora, saiu tudo. Gente, isso é incrível, né? Esse é o mover de Deus, é os milagres maiores que Jesus disse que nós faríamos através dele, claro, é ele que faz, mas ele vai nos usar para isso. Só que se nós não buscarmos isso, esse sobrenatural, se nós não queremos o novo na nossa vida, não vai acontecer nada. E um outro, um homem de 40 anos, ele já estava 40 anos com problema no pé, ele não podia mexer o pé, ele não podia nada, e na hora da oração, imediatamente o homem andou, gente. E ele mostrou também, ele tinha uma platina, ele tinha 7 parafusos.
também subiu, gente. Gente, a gente viu isso. Olhos, pessoas que não estavam mais enxergando mesmo com óculos, foram curadas da vista. Pessoas que estavam no hospital, o pai de uma, que mandaram um áudio para ela, que ele tinha entrado na UTI com um infarto. E ela disse, eu vou orar pelo meu pai, na hora da administração dele de cura, e eu não vou perder a minha bênção. Eu vou orar e eu tenho certeza que dê fé, gente. Precisa crer também, porque se nós não crermos, também não há nada acontece. Ela orou e no mesmo instante, acho que 1 minuto depois, tu estava lá, tu ouvisse isso? Não, né? Na hora que saiu lá para trás. No mesmo instante que ele acabou a oração, ela recebeu a mensagem que os médicos não sabiam o que tinha acontecido, mas ele já tinham desentubado ele, que ele já ia para casa. Sumiu tudo. Gente, isso é incrível. Uma mulher com câncer, ela tinha um nódulo, também sumiu. Outra, isso foi o que eu vi, outra que ela tinha uma corrente que ela não conseguia tirar, e ela estava com a boca torta já, e ela estava ficando surda desse lado. O pastor chegou perto dela e só deu um assoprão e fez assim, arrebentou aquela corrente que ela nunca conseguiu tirar, e ela passou a ouvir imediatamente no ouvido. Meu Deus, gente, se eu contar para vocês os milagres que eu vi, e que eu vi no telão também, que tinha acontecido no outro dia, e que eles botaram para a gente ver, eu disse, Deus, eu quero isso para mim. Eu quero isso, amados. Deus tem isso para nós. Nós precisamos voltar lá atrás com aquele fogo que nós criamos, porque a palavra de Deus diz, segredos da nossa glória de Deus. Pessoas, milagres de dinheiro, que ele orava, de coluna. Tinha uma mulher que ela só conseguia fazer isso aqui, ó. Ela tinha um problema já há muitos anos. E ele orou, ele sentou ela numa cadeira, ele puxou os pés dela, estava assim longe um do outro, ó. E ele foi orando e o pé, gente, foi sobrenatural. Ele orando, com o pé dela na mão, eu vi com os meus olhos ele fazendo isso. E ela ia assim, ó, ia crescendo, crescendo, até que ajuntou. Quando ajuntou, ele disse, agora levanta e agora faz aquilo que você não podia fazer. Cara, ela se abaixou e botou a mão lá no chão. E eu louvo a Deus porque eu também estava com muito problema de coluna e eu comecei a colocar a mão lá no chão. Amém? Amém. Então, amados, eu tomei posse daqueles milagres todos e fiquei muito impressionada com aquilo e comecei a olhar que eu já estava ficando uma religiosa. E Deus começou a falar comigo de uma forma tremendamente. E eu quero dizer para vocês, nós vamos ter um novo tempo nessa igreja. Amém? Nada está com o orgulho, né? A religiosidade, a resistência morta, né? A presença, a resistência à intimidade. Deus, Ele não deixa a gente viver o novo por causa dessas coisas. Mas, amados, eu tenho uma notícia boa para vocês. Uma notícia muito feliz para vocês. Deus não deixa você viver o novo, mas hoje o Senhor traz uma solução
de como quebrar o espírito de adormecimento. Você quer? Eu quero que você fique de pé. E eu vou estar lendo 4 coisas. E você depois, você vai estar orando aí e você vai ver o que nós precisamos fazer para que o Senhor venha nos dar. Primeira coisa, arrependimento genuíno. Nós temos que nos arrepender da incredulidade. Nós temos que nos arrepender da falta de fé. Nós temos que nos arrepender da falta de entendimento. Nós precisamos, amado, nos arrepender de todas essas coisas. Segundo, clamar pelo Espírito de revelação e sabedoria. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê um espírito de revelação, um espírito profético, para você não ser enganado. Olha, tem tanto engano agora. Tanta gente sendo atacada, roubada, por causa desse espírito de engano que está agora no mundo. Terceiro, jejum e oração fervorosa. Amados, a igreja do Senhor parou de orar. Ninguém quer vir mais orar. Nós temos uma vigília aqui uma vez por mês. E ainda as pessoas não vêm. Precisamos clamar, o interesse é nosso. Quarto, conexão com o ambiente de glória. Se queremos restaurar o sobrenatural na nossa vida, no Brasil, precisamos desse arrependimento genuíno. E agora o Lucas vai colocar no louvor lá, ou o Cristian pode cantar no louvor pra gente? Vê um aí que... E eu quero que você, aonde você está, por um momento, você olha para dentro de você, faça como eu fiz, que eu me joguei no chão e eu disse, Deus, eu fui lá na frente, né? Deus, eu quero isso para minha vida. Deus, eu me arrependo de quantas coisas eu deixei passar. Eu me arrependo, Senhor, de tanto tempo que eu vivi com aquele passado lá de trás, que eu estava muito feliz. E eu achava que Deus não tinha mais nada para fazer, mas Deus tem muito para fazer, amados. Deus, Ele quer que nós sejamos agentes de transformação. Deus, Ele quer que nós sejamos agentes de milagre. Deus, Ele quer que nós trazemos a nossa família. Porque a nossa família, ela tem que morar no céu, amados. E se não aceitar Jesus, e se não ter uma vida transformada, ela não pode morar no céu. Se ela tem esse pensamento, ela precisa mudar. Precisa mudar os seus conceitos. Precisamos buscar essa santidade. O Senhor já diz, em santidade ninguém verá o Senhor. Faça essa oração. Quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Diga para Ele, Senhor, eu quero ser um vaso novo, eu quero fazer parte desse novo. Eu quero fazer parte desse tempo de milagres. um
quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos repetir? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém. Deus, Pai amado. Nesse momento, Jesus, nós estamos aqui, meu Pai. Porque uma semana de bênçãos, uma semana de paz, de alegria do Teu Espírito Santo. Nos leva, Senhor, nos protege, nos livre de todo acidente, de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Não vai embora sem cumprimentar pelo menos umas 5 pessoas. Desejei uma semana de bênçãos, amém?